Cristo. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 25. Vamos ler do verso 25 até o final. Amém? A palavra do Senhor diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com a própria mão, com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quero orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento. Queremos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, nos guiando na Tua verdade, preparando o nosso coração, dando-me, ó Deus, humildade e sabedoria, para que eu possa, ó Deus, transmitir a Tua palavra com fidelidade, ó Deus, sem falar daquilo que é meu ou daquilo que é do próprio nome, mas sim, ó Deus, transmitir o texto com fidelidade para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana nós tivemos a oportunidade, muitos de nós tivemos a oportunidade de vermos uma nave sair daqui do planeta Terra em direção à Lua, dar uma volta no planeta, na Lua e voltar. Muitos de nós tivemos a oportunidade de presenciar e ao vivo essa data histórica. Aqueles que tiveram tempo de acompanhar, puderam ver isso. E é interessante que a gente pode, através da tecnologia, olhar para o céu e ver os planetas, Lua, os asteroides. Temos a oportunidade de ver isso. Agora, existe um mundo que é muito misterioso ainda para muitos de nós, que é o mar. E aqueles que navegam e que lidam com o mar, de vez em quando descobrem um monstro estranho marinho que aparece. E algum tempo atrás houve uma notícia de uma lula gigante. E o nome dela é esse mesmo, lula gigante, ou pode ser chamada também de lula colossal. Coisa que a gente só vê em filme de ficção ou em animação antiga. Porque quando a gente pensa naquela lula, é uma lula pequenininha, com aqueles tentáculos enormes. Mas descobriram aí uma que chega a 15 metros de comprimento dos seus tentáculos. E é interessante a gente pensar que nas profundezas do mar
a quase 2.500 metros de profundidade, ela está lá. Inclusive serve de alimento para aquelas baleias cachalote, aquelas baleias gigantes, que elas brigam de vez em quando. Isso é uma informação que pode nos aproximar um pouco com aquela realidade oculta dentro do nosso próprio coração. Existem coisas dentro do nosso próprio coração, existem coisas no nosso coração que estão talvez escondidas. A palavra do Senhor fala sobre isso, do oculto, do secreto, do lugar onde o nosso coração, o nosso entendimento ainda não conheceu, o nosso entendimento ainda não penetrou. E o apóstolo Paulo aqui, no texto de Efésios capítulo 4, nos versos anteriores, aonde nós já temos meditado, ele vai falar sobre a necessidade do ser humano de se despojar, ou quer dizer, tirar aquela roupa suja e se revestir. Se despojar do velho homem e se revestir do novo. O velho homem que está ligado ao Adão, o velho homem que está ligado àquela nossa velha natureza, que insiste em, de vez em quando, trazer esses monstros ocultos ali para nós. E a necessidade de nos revestir. E a partir do verso 25, o apóstolo Paulo ele vai dar 6 conselhos muito práticos para nós. Ele vai trazer à luz a necessidade de nós lidarmos com pecados que insistem em estar ali, rondando a nossa vida, muitas vezes surgindo do nada e tentando nos pressionar a ceder. E o primeiro que ele destaca aqui, já dizendo, por isso, vocês, Efésios, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí, o que é importante a gente destacar é que ainda existe uma conexão com o que foi falado lá atrás. Despir, revestir. Ou seja, não é somente a ação de deixar a mentira, de assumir um compromisso, de parar de nos apresentar como um ator. Jesus ele lida muito com isso no período onde ele estava no seu estado de humilhação aqui. Porque Jesus ele não era contra os religiosos. Tem muitas pessoas que falam aí, Jesus lutou contra os religiosos, Jesus lutou contra a religião é um problema. Não, a religião é uma bênção. Religião é religar o homem a Deus, e quem religa o homem a Deus é Cristo. Mas Jesus ele foi implacável com aqueles hipócritas que queriam mostrar uma coisa externamente, mas dentro de si eles tinham uma atitude totalmente diferente. E Jesus chama de sepulcro caiado, que por dentro ele está morto e por fora está bonitinho, pintado de branco. Então houveram muitos fariseus ali que foram abençoados, sacerdotes, mas Jesus lidava com essa mentira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo ele é cheio de graça e verdade. Quando a gente pensa em Cristo, quando a gente pensa no nosso Salvador, que se podemos destacar alguns dos seus atributos ali, um marcante é
Existe uma relação dessa parte aqui com o nono mandamento. O nono mandamento, ele fala que nós não devemos dar falso testemunho. O nono mandamento, em resumo e simplificando, ele diz para a gente não mentir. E o nosso catecismo maior de Westminster, que os irmãos estão com dificuldade de falar Westminster aqui, mas a gente vai aprender, tá? É só separar as duas palavras, ó, Westminster. A gente vai aprender, mas vamos lá. O nosso catecismo maior de Westminster, ele vai fazer a pergunta: quais são os deveres exigidos no nono mandamento? E a resposta é que os deveres exigidos no nono mandamento são promover a verdade, a boa reputação do nosso próximo e a nossa, cumprir as nossas promessas lícitas e estudar tudo aquilo que for verdadeiro, honesto, puro, amável, de boa fama, se há louvor, se há virtude, lembra do texto? Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, não basta nós deixarmos somente de falar mentira, mas nós precisamos passar a falar a verdade, promover a verdade, promover a palavra de Deus, que é a verdade, deixar de seguir os conselhos do nosso próprio coração enganoso e passar a ouvir o conselho da palavra de Deus, que é a verdade. É muito mais do que simplesmente abandonar a mentira. Porque, meus irmãos, a gente pode se enganar muitas vezes, em muitos momentos. Hoje está mais difícil a gente enganar sem querer. Já viu quando criança pergunta para a gente as coisas? Como é que isso aqui, como é que é feito esse sabonete aqui, pai? Às vezes, sem pensar, você fala: isso aí é feito com gordura de um animal. Você não pesquisou, você não sabe, depois o menino vai lá, pesquisa na internet: não, pai, isso aqui é feito assim, 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 você passa vergonha. Hoje está mais difícil, porque o chat GPT responde tudo para ele rapidinho. A gente tem que pensar muito. Você já parou para pensar que às vezes a gente tem o hábito de falar coisas, às vezes sem pensar, responde assim. Acidentalmente você fala uma coisa que não é verdade. Mas então, a nossa atitude precisa ser em nos esforçar em falar a verdade, promover a verdade, promover a reputação do nosso próximo e a nossa também. Às vezes, em aconselhamento, a pessoa chega e fala assim: pastor, fulano de tal é assim, 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 fulano de tal, assim, irmão, você quer desabafar? Você quer só falar mal do irmão? Porque se você quer desabafar e quer consertar a situação, a gente vai ter caminhos para que isso seja resolvido. Agora, se você quiser só falar mal do irmão, aí já não é uma coisa que vai ser para a glória de Deus, né? Não, pastor, então vamos falar de mim aqui, vamos mudar. Não fala de você, fala do seu coração. Se for possível, vamos promover uma reconciliação. Se for possível, vamos promover um encontro entre vocês para que o problema seja resolvido, olho no olho. E não promover somente a reputação do próximo, mas a nossa também. Hoje a gente tem dois extremos. Aquele que quer sua imagem impecável o tempo todo a ponto de mentir nas redes sociais. E aquele que fala assim: dane-se, desculpa a expressão, dane-se o que pensarem de mim, eu não quero saber, não estou preocupado com o julgamento alheio, eu faço mesmo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos nos preocupar sim. Se nós somos perseguidos por causa da verdade, bem-aventurados sois vós quando os
injuriados e perseguidos, falarem todo mal contra vós, exultai e lembrar que grande é o vosso galardão no céu. Mas também a palavra diz: se você está sendo perseguido como malfeitor, mentiroso, ou uma pessoa que se mete nas coisas alheias, aí a gente tem que se preocupar sim. Então o nosso testemunho é importante. Nosso testemunho, inclusive quando a gente assume votos, nós assumimos a responsabilidade de dar um bom testemunho. Então tudo isso tem uma relação com a verdade. Mas também a gente precisa se esforçar para que a gente possa, em amor e em comunhão com os nossos irmãos, promover a verdade, porque somos membros uns dos outros. E o corpo é assim, meus irmãos. Se eu tiver alguma coisa errada no meu cérebro, outras partes do meu corpo vão sofrer também. Porque a palavra do Senhor fala sobre isso, que nós somos membros uns dos outros e de Cristo. Na teologia a gente chama isso de união mística. Ou seja, estamos unidos a Cristo e estamos unidos uns aos outros. Então a justificativa para que a gente não peque também, dando falso testemunho, é porque nós somos membros uns dos outros. No verso seguinte ele diz: irai-vos e não pequeis, e não põe o sol sobre a vossa ira. A ira é necessária para que se haja promoção da justiça. Mas se a ira vier acompanhada de pecado, ela vai produzir morte. Mas também, nós também não podemos colocar o sol sobre a nossa ira. São dois terrenos escorregadios. De um lado, você pode irar e pecar. Isso pode levar você à morte ou alguém à morte, dependendo do extremo. E se você também coloca o sol sobre a sua ira, ou seja, você não resolve aquela situação, você também pode ser levado à morte, à melancolia, à amargura. Então aqui a gente precisa considerar que se nós temos um problema com o nosso irmão ou com o nosso próximo, nós precisamos resolver esse problema. E tanto é proibido nós irarmos e pecar, porque eu posso xingar, eu posso magoar, eu posso entristecer. Não devo, mas posso. Eu posso até ferir fisicamente uma pessoa. Quem recebeu um conselho para não fazer isso foi Caim, porque o seu coração era mau e Deus disse para ele: se você se portar bem, você não vai ser aceito. E esse foi um conselho ignorado. E ele encheu o seu coração de ira e chegou ao pior estado que o ser humano pode chegar no momento de ira, que é matar uma pessoa. Mas talvez nós não cheguemos a um extremo de matar, mas talvez a ponto de não querer mais nos relacionar com determinadas pessoas, não querer sofrer o dano. Agora também é necessário que a gente resolva sem colocar o sol sobre a nossa vida. Acalma o coração, espera o momento certo, busca a sabedoria de Deus, chama o irmão, olha no olho e diz: meu irmão,
eu estou profundamente triste com você, eu queria resolver isso. Ô meu irmão, eu pequei contra você, e eu meditei, coloquei minha cabeça no travesseiro, percebi que eu fui muito mal, e eu quero resolver essa situação. Isso é tão sério, meus irmãos, que na hora do culto, é instruído para que aquele que vai trazer a sua oferta, ele deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar com o seu irmão. Mas o mundo que a gente vive, cada vez mais há discórdia, partidarismo, e no sentido da palavra partido, e também no sentido político, né, brasileiro. Cada vez mais pessoas se enfrentando, corpo a corpo, querendo vir, né, para a briga. E a força que Deus deu para os homens, que deve ser para proteger, para guardar, para trazer segurança, muitos têm usado para poder esmurrar o outro. É o ponto onde ele pode chegar. Agora o ponto também pode chegar no ponto de você ir para o quarto, não quero conversar sobre isso, passa uma semana, passa dias, meses, não resolve, o coração começa a ficar amargurado, triste, e a pessoa entra numa depressão, não resolve, muitas vezes por causa de orgulho. E ele, no verso 27, que está ligado com o 26, ele diz: e nem deis lugar ao diabo, e foi assim que Caim fez. Ou seja, colocar as nossas reações de acordo com as orientações de Satanás, que no sentido da palavra, não só como um ser real, espiritual, cheio de maldade, mas também no sentido etimológico da palavra, a gente vai ver que ele é aquele que divide. Então é trabalhar baseado no conselho daquele que quer ver a divisão. É diabólico, divisão é diabólica. No entanto, a gente vê lá em 1 Coríntios, no início dos Coríntios, Paulo já começando a confrontar a divisão entre os irmãos. Às vezes, por momento, por coisas pequenas, a gente está se dividindo. O Calvino, João Calvino, ele diz assim: quando começamos a meditar nas coisas do diabo, tomamos nossas decisões de acordo com o diabo. E quando a gente entra nesse estado de ira, ele chega pertinho e começa a conversar com a gente, dando as orientações que tem certinho para a nossa cara. Verso 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Que tem uma relação também direta com o 8º mandamento, que diz: não roubarás. O Catecismo Maior pergunta sempre para entender, diz: os deveres exigidos neste mandamento é fidelidade e justiça nos contratos, dar o que é devido, devolver bens retirados dos donos, não sonegar. Porque é possível que muitos de nós nunca tenhamos invadido um estabelecimento para roubar alguma coisa, ou pego alguma coisa de alguém, e se fez também, Deus perdoa-se a arrependimento. Mas às vezes nessas pequenas coisas, na justiça, na fidelidade nos contratos, em dar aquilo que é devido, nós estamos roubando. E ele ressalta aqui a necessidade que nós temos de trabalhar com honestidade. Porque o trabalho honesto, ele é um mandamento. Ele é um mandato de Deus. Lembra que a gente tem falado do mandato cultural?
que Deus dá ao homem para ele cultivar e guardar o jardim. E ele, se ele cultiva, ele planta, ele modifica o seu espaço, e ele não guarda, ele pode ser roubado. Então ele tem que cultivar e ele tem que proteger. Homens e mulheres, esse mandamento é para que nós trabalhemos para a glória de Deus. O trabalho para um cristão reformado é louvor a Deus. Então, muitas vezes é importante a gente considerar esse momento onde nós estamos lidando, cultivando alguma coisa. Mesmo que você não tenha um emprego formal, como a gente gosta, né? Ter assinada, passou no concurso, ou você presta serviço a uma empresa, mas que você tenha algo que você faça. Faça para a glória de Deus. É o que a palavra nos ensina. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E aí, o que eu faço com o recurso? Acumulo. Para mim? Não. Aquele que deixou de roubar, ele precisa agora aprender a trabalhar, a não olhar mais aquilo que é do próximo e desejar e querer pegar, mas ele produzir o recurso para si e também, como diz aqui, para acudir o necessitado. E muitas vezes o primeiro necessitado que a gente tem é nós mesmos, né? Pagar as contas, cuidar da nossa família. E tendo possibilidade, meus irmãos, a gente não está dizendo aqui que as pessoas precisam tirar o seu recurso, mas tendo possibilidade, assistir os necessitados. Voluntariamente, de forma planejada, né? Aqui tem recursos que estão sendo separados ali para visita a um lar que há necessidade, planejado. Senão a gente não sente essa vontade não, sabe? Hoje eu vou sentir uma vontade de visitar, tem que fazer planejamento, colocar na agenda, sabe? No verso 29, ele diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torta, e se unicamente o que for bom para edificação, conforme necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. É possível nós falarmos a verdade em amor, é possível nós sermos sinceros e verdadeiros de forma doce, transmitindo graça. Você já viu aquele irmão que fala assim: eu sou sincero mesmo, eu falo assim, eu acabo ofendendo a igreja? Não, meu irmão, você está pecando. Você pode ser sincero, olhar no olho do seu irmão com doçura e dizer não. Né? Às vezes a gente precisa dizer não. Meu irmão, você vai lá, não quero, muito obrigado. Vamos fazer isso? Não, muito obrigado, hoje eu não posso. Me ajuda isso aqui, hoje eu não tenho condição. Ou dizer a verdade, uma verdade necessária, assim que sendo solicitado, a gente dizer uma verdade necessária a ponto de livrar o nosso irmão de cair. Quando a gente vê um irmão caminhando, qualquer outra pessoa caminhando para um lugar onde você sabe onde vai dar. Sempre digo: meu irmão, esse caminho aqui vai dar nisso daqui. Não preciso ser profeta como os profetas modernos, não. Mas é lógico que o caminho que você está indo, o relacionamento que você está tendo, a oportunidade que você está deixando, a vazão que você está dando para a sua carne, vai resultar nisso. Você volta chorando, tomando ribotril. Mas podemos fazer todas essas coisas em amor. Parece que está na moda, né? As pessoas se ofenderem. Parece que está na moda, as pessoas querem colocar para
fora aquilo que está lá dentro, gritar, falar palavrão, ser agressivo. Parece que existe uma moda da maldade. Não sei se vocês percebem isso também, sabe? A moda de ser dark, ser malvadão. Parece que isso está impregnado, né, nas pessoas. E a gente tem que fugir disso. Mas devemos não só deixar de usar esse tipo de palavra, mas começar a trazer palavras que produzam graça na vida dos nossos irmãos. Você sabe que o Espírito Santo, ele é o Consolador. E o Espírito Santo, em muitos momentos, ele quer usar a minha vida e a sua vida para que a gente possa trazer consolo para uma pessoa. Deus pode nos usar para que a gente possa trazer consolo para os irmãos. Muitas vezes a gente é duro, mas quando a gente chega aquela pessoa, aquele Barnabé, né? Aquele Barnabé, que é o sujeito que traz a consolação, aquele irmão que tem a palavra certa, na hora certa, ou aquela irmã cuidadosa, que chora com você quando você necessita de consolo, e se alegra também quando você está alegre, quando você tem uma conquista. Pensa aí, meu irmão, tem vários. Se a gente lembrar aqui, eu consigo pensar em vários, que é esse. Mas eu tenho dificuldade em pensar em mim como esse. Então eu preciso mudar. Preciso ir para a minha casa hoje, depois que terminar esse culto aqui, e ficar aqui nessa palavra orando, pedindo a Deus para Deus me ajudar. Para que Deus me transforme. Não é só aqui no culto. E ele, no verso 30, ele diz, para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados no dia da redenção. Lembra lá no capítulo 1, que Deus fala, que o apóstolo Paulo fala, que nós fomos eleitos por Deus Pai. Deus Filho se sacrificou na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo nos sela, e Ele é o penhor da nossa herança. Esse penhor é uma garantia, sabe? O selo, ele garante que alguma coisa é verdadeira. E esse penhor e essa garantia, ele é Deus caminhando conosco, dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. E muitas dessas coisas que você precisa mudar na sua vida, também é para que você não entristeça o Espírito Santo, que é uma pessoa, não uma força ativa, como muitos seitos dizem por aí. Mas ele é uma pessoa, e é uma relação aqui da Trindade, nesse amor, e da nossa responsabilidade em não entristecer o Espírito Santo. Por que a gente não quer entristecer, às vezes, um filho nosso? Às vezes não quer entristecer a nossa esposa, marido, colegas, mas aquele que está conosco o tempo todo, porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, muitas vezes a gente entristece, né? E ele está conosco de fato. Já caminhando para o final, no verso 31 e 32, ele vai dizer, longe de vós, toda amargura. Meus irmãos, a amargura é algo tão grave, que lá em Hebreus fala que é alguém praticamente que está perdido, que está longe de Deus, que o seu coração ele se encontra somente
em tristeza. E a palavra ela destaca isso com muita ênfase, dizendo que é preciso que isso esteja longe de nós, ou seja, nós precisamos fugir. Amargura e cólera o nosso controle, né? Cólera e ira, o controle, sabe? Nós precisamos assumir o controle. Gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia. Ele destaca isso daqui, porque todas essas coisas que ele falou anteriormente aqui, podem levar o nosso coração a manifestar esse tipo de atitude, de estar amargurado, de estar cheio de falta de controle, de ira, perdendo o controle, gritaria e blasfêmia, que já é o ponto de nós estarmos tão longe de Deus, que nós começamos a olhar para Jesus e ver nele aquilo que ele não é. Como o próprio Jesus disse, que a blasfêmia que os fariseus cometiam era atribuir uma obra de Deus que ele estava executando, e eles diziam que era Beelzebul. A blasfêmia é um momento que você olha e você diz: eu realmente, Cristo esse aqui não tem nada, eu não tenho nada com Cristo. Você olha para Cristo e ele é como se fosse o mal para você. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando a pessoa já está perdida, por isso que não há perdão. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. E aqui está a base que nós encontramos também lá na oração do Pai Nosso. Como também Deus em Cristo vos perdoou. E essa é a base para que nós possamos perdoar os nossos irmãos, para que a gente possa tolerar o nosso irmão, para que a gente possa não irar e pecar contra o nosso irmão. E que dá vontade que o velho homem, os tentáculos desse monstro que está lá nas profundezas, muitas vezes ele quer se manifestar. Então, meus irmãos, nós precisamos lidar com o nosso próprio coração. Esses conselhos de Deus são conselhos de Deus para que a gente viva uma vida virtuosa. E toda essa boa doutrina que nós aprendemos no capítulo 1, 2 e 3, ela exige que nós pratiquemos. E a prática nos leva à santificação. Não é fácil. Não é fácil. Respira fundo, 5 minutos. Como que isso é difícil? Como que eu queria fugir disso aqui? Certo dia eu estava vendo uma apologeta dizendo que às vezes ele pensava, podia ter um mandamento lá e podia ser diferente para a gente não amar o nosso inimigo. Porque se fosse eu, ele dizia, se fosse eu que tivesse colocado lá, eu ia dizer para não amar o meu inimigo. Mas como Deus colocou que eu tenho que amar o meu inimigo, mesmo eu não querendo e a minha natureza lutando contra isso, eu preciso me sujeitar. Como a gente falou hoje de manhã, não sendo só simples como a pomba, mas prudente como a serpente, avaliando todas as circunstâncias, agindo com amor. Às vezes, agir com amor é disciplina, agir com amor outras vezes é dizer não.
Agir com amor, muitas vezes, é carregar o irmão junto com você e às vezes dizer, meu irmão, agora você vai sozinho, porque você já consegue. Então, esses conceitos de Paulo para as nossas vidas, meus irmãos, terminando aqui o capítulo 4, ele já vai nos dar uma pista, e eu quero convidar você depois para que você leia em casa o que vem em seguida, que é um convite para que a gente possa ser imitadores de Deus. Quero convidar você para se colocar de pé nesse momento, quero orar.